de porcentagem, certo? Então, a gente falou sobre essa ideia de porcentagem aí, né? E aí, a gente vai conversar de mais assuntos aqui, tá? Então, eu finalizei falando para a gente tomar um certo cuidado, né? Quem é o 100%? Porque às vezes a gente confunde esse tipo de coisa. O 100% é quem, né? Isso é comum, tá, pessoal? E aí, gente, tem essa questãozinha aqui, eu gostaria de fazer junto com vocês, porque isso que está aqui nessa questão é uma coisa que está acontecendo hoje no mercado. Você vai hoje no supermercado, você dá uma olhada nos produtos, tá? E eles são obrigados a fazer isso durante 3 meses, depois eles podem tirar. Todo produto, por exemplo, vamos supor eu tenho lá um pacote onde está falando lá que o produto possui 200 gramas. Se eu, dono daquele produto, diminuo a quantidade dentro daquele pacote, eu tenho que avisar para o consumidor. Isso durante 3 meses. Aviso para o consumidor, ó, reduziu tantos por cento. Eu tenho que colocar, por exemplo, imagina que eu virei e de 200 gramas eu baixei para 180 gramas. Então, eu reduzi 10% do valor, beleza? Então, eu tenho que escrever lá, redução de 10%. Por quê, pessoal? O que está acontecendo? É uma jogada de mercado isso. Isso é uma jogada de mercado. As pessoas, muitas empresas, o que elas fazem? Elas estão pegando o produto, diminui a quantidade, mas mantém o preço. Começa a perceber isso. Agora, na quarentena, foi uma coisa muito comum. Está sendo muito comum. Dá uma olhada para você ver. Diminui a quantidade, mas mantém o preço. Porque é muito mais visual para você manter o preço para o consumidor e ele vê lá, tá R$20, beleza, há 2 meses atrás era 20, continua 20. Só que, na verdade, você está pagando mais caro, porque agora tem menos quantidade ali dentro daquele pacote. E é isso que esse problema trata, tá? Quer ver, ó? Dá uma olhada aí, ó. Uma lanchonete vende cada copo de suco de laranja por R$1,50, obtendo um lucro de 50% sobre o custo do suco. Devido a uma queda na safra, o preço da laranja subiu, o que acarretou um aumento de 20% no custo do suco. Beleza. Aí ele vira e fala o seguinte: o dono da lanchonete, para não diminuir as vendas de suco de laranja, decidiu manter o preço de cada copo em R$1,50. Olha lá, tá vendo? Ele decidiu manter o preço. Então, ele não reduziu, mesmo tendo aumentado o custo dele. Mas olha a tática que ele vai usar, ó. Né? Os 50 é reduzir o tamanho do copo, de modo a conservar a margem de lucro. Então, ele vai reduzir o tamanho do copo, mas vai manter o preço do produto. Né? Essa é muito mais visual e é muito melhor isso para o mercado, pessoal, você manter o preço e diminuir a quantidade. É muito melhor isso, tá? Causa menos impacto. E aí, ó, ele fala, né, que o copo tem 300 ml. Então, ele quer saber, esse dono da lanchonete, ele diminuiu o copo para quantos ml? Né? E isso tem acontecido muito. Então, para ele manter a margem dele de lucro de 50% sobre o valor, ele reduziu esse copo para quantos ml? Né? Então, como que a gente faz, pessoal, para observar esse tipo de coisa, né? Então, vamos pensar aqui uma coisa, gente. Você tem lá o copo sendo R$1,50. Então, eu vou escrever aqui, ó, o custo, nós vamos chamar de X, e tem o preço de venda. Ele fala que esse preço de venda é R$1,50, só que ele fala aqui, pessoal, que tem um lucro de 50%. Então, você concorda comigo que eu tenho um lucro de 50% sobre o custo, é o que ele fala aqui, ó.
50% sobre o custo. Então, eu vou aumentar 50% nesse X. Aí, gente, como é que a gente faz para aumentar 50% num valor? Como que a gente faz para aumentar 50% em alguma coisa? Multiplica por 1,5. Lembra disso? Aumentar 50% é 100% mais 50%, ou seja, isso é 150%. E 150% é 150 dividido por 100, que é 1,5. Então, se você quer aumentar 50%, multiplique por 1,5. Então, x vezes 1,5, isso dá 1,50. Olha lá, quanto que é seu custo, pessoal? R$1. Beleza? Faz sentido? Então, o meu custo com esse suco é R$1. Aí eu quero ter uma margem de 50% de lucro, então eu vou vender esse suco a 1,50, né? Sim, razoável. Beleza. Aí ele vira e fala assim, ó: houve um aumento de 20% no custo do suco. Então, quer dizer que esse suco, que custava R$1 para o dono da lanchonete, agora ele vai ter um aumento de 20%, ou seja, eu vou ter um novo custo. E aí, esse novo custo, pessoal, vou aumentar 20%. Como é que faz para aumentar 20%? A gente multiplica por 1,2. E aí, R$1 vezes 1,2, agora o custo do suco é 1,20. Só que ele fala que quer manter a margem de lucro de 50%. Ele fala, ó, de modo a conservar a margem de lucro de 50%. Então, uma pergunta: quanto seria esse suco? Quanto que esse suco teria que custar? Quanto que ele teria que custar? Eu não quero mudar minha margem de lucro, eu quero que ela continue sendo 50%. Então, você concorda comigo que eu quero que essa margem continue sendo 50%? Então, eu tenho que multiplicar esse 1,20 por 1,5, que aí eu vou aumentar 50%. Então, 1,20 vezes 1,5, então o copo de suco era para custar 1,80. Esse era o preço que o suco teria que custar, 1,80. Mas, pessoal, ele não vai custar 1,80, ele vai custar 1,50. O cara vai manter o preço dele, ele vai manter o preço do suco. Só que, observa que era para custar 1,80 caso o copo continuasse com o mesmo tamanho. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O copo seria 1,80 se esse copo tivesse 300 ml. Ele seria 1,80. Só que ele fala que quer que esse copo custe 1,50. Aí ele pergunta quantos ml tem que ter esse copo. Uma regra de 3 simples. Esse 1,80 equivale a 300 ml. Então, 1,50 equivale a... Então, vamos ver qual que é o tamanho do copo. E aí, multiplicando isso cruzado, 300 vezes 1,50, 1,80 vezes x. Então, 1,80 vezes x, 300 vezes 1,50, isso dá 450. 450 dividido por 1,80, isso vai dar, pessoal, 250 ml. Tá? Tá aí a resposta, né? 250 ml que eu tenho, letra C. Tá joia? Beleza, gente, tranquilo? Essa é a ideia? Certinho? Então, letra C. Entenderam? Né? É uma prática comum, tá? É uma prática comum aí. Beleza, então, pessoal, joia. Então, vamos fazer mais outros aí. Vamos lá. Vamos caminhando para a gente fazer. Bom, outro tipo de questão que a gente já conversou sobre é esse aqui, ó. Gostaria que vocês dessem uma lida e pensem como que seria um jeito legal da gente fazer essa questão aí. Pensa nisso.
Bom, pessoal, olha só. Lembra dessa conversa que a gente teve sobre essa ideia, né? Essa ideia de dividir em partes proporcionais, né? Ou seja, eu tenho frações de uma quantidade. E como que eu classifico uma fração? Eu classifico ela em parte pela parte ou parte pelo todo. Então, olha essa questão, ela vira e fala assim, ó. No início de determinado dia, um laboratório dispõe de várias seringas descartáveis para uso. Ao término desse dia, a razão entre o número de seringas não utilizadas e o de utilizadas era 2/9. Gente, o que é essa fração 2/9? É a parte pelo todo? Ou seja, eu estou dividindo alguma coisa pelo total de seringas? Não. Eu estou dividindo as seringas que não foram utilizadas pelas seringas que foram utilizadas. Aí ele me fala, ó, a razão entre o número de seringas que não foram utilizadas e as que foram utilizadas. Então, é como se eu pegasse o meu total de seringas. Entenda isso, pessoal. É como se eu pegasse o total de seringas e dividisse em 11 partes iguais, onde 2 partes são para as não utilizadas e 9 para as utilizadas. Por isso que eu desenhei 11 quadradinhos aqui, porque 2 são as não utilizadas e 9 são as utilizadas. Pessoal, isso é uma questão fechada. Eu faria essa questão em 30 segundos, daria para a gente fazer essa questão. Sabe por quê? Porque ele me pergunta o número total de seringas. Você não dividiu o seu inteiro em... Eu vou fazer essa questão toda, tá? Vou te mostrar como é que chega no raciocínio, mas eu já conseguiria chegar na resposta, porque essa é uma questão fechada, sem ter que fazer conta nenhuma. Sem ter que fazer nenhuma conta. Simplesmente raciocinando essa ideia. Gente, eu não peguei o total de seringas e dividi em 11 partes iguais. Gente, o total de seringas é uma seringa, 2, 3, não tem uma seringa e meia. Não tem 4 seringas ou 4,3 seringas. Não tem isso. É um número natural, é um número inteiro, positivo. Né? Então, na verdade, se eu dividir o número de seringas em 11 partes iguais, eu não tenho dúvida que o total tem que ser um múltiplo de 11. E só tem a letra A. Só a letra A é um múltiplo de 11. Mais nenhum. Acabou o exercício. A resposta é a letra A. Porque o exercício me pergunta o total de seringas. Que é isso aqui, ó. Como são 11 pedaços, então eu não tenho dúvida que o total é um múltiplo de 11. Então, só 220 que é. O resto não é. E a resposta é 220 mesmo. Bom, beleza. Mas vamos fazer a questão só para vocês perceberem essa ideia. Então, se, por exemplo, eu falar com vocês
que cada quadradinho desse, né? É igual quando você vai pegar um chocolate e divide em 11 partes iguais. Por exemplo, se o chocolate tiver 33 gramas, suponha que o chocolate tem 33 gramas. Se você dividir o chocolate em 11 partes iguais, quantas gramas vai ter cada pedacinho? Não vai ter 3 gramas? Porque 33 dividido por 11 dá 3. Então, cada parte teria 3. Você fez a mesma coisa com seringa, mas a gente não conhece o total, tá? E aí eu vou chamar cada pedacinho desse de K. Gente, essas questões de fração, elas aparecem muito em tudo quanto é prova. Todo tipo de prova elas aparecem. Então, as seringas não utilizadas, você concorda que a gente pode falar que é 2K? Essa quantidade, olha lá, K mais K. E as utilizadas? As utilizadas, você pode chamar de 9K, lá, porque são 9 quadradinhos e todos iguais a K. Então, se eu descobrir quem é K, acabou o exercício. Porque quantos quadradinhos você tem? 11. Então, eu vou fazer 11 vezes K. O total, ó, é 11 vezes K. Então, se eu descobrir quem é K, acabou, eu já marco a alternativa. Beleza? Tranquilo. Aí, tanto que ele vira e fala, se você dividir as não utilizadas pelas utilizadas, dá 2 nonos. Tenta dividir essas duas frações, olha lá, vai dar 2 nonos, né? Aí ele vira e fala assim, ó, se das 15 seringas utilizadas não tivessem sido usadas nesse dia, então, ó, ele está falando o seguinte, tem 15 seringas aqui dentro das utilizadas, que se eu pegasse e não utilizasse elas, a nova fração seria 1/3. Então, ele está falando o seguinte, eu vou tirar 15 seringas daqui, e é claro, né, pessoal, se 15 seringas não foram utilizadas, então aonde que elas vão entrar? Essas 15 que eu estou tirando daqui, elas têm que entrar aqui, ó. Elas entram na não utilizadas. Ele está falando, se as utilizadas, 15 delas não fossem utilizadas, ou seja, eu pego essas 15 e coloco aqui. Agora, a minha fração, 2K mais 15 dividido por 9K menos 15, agora essa nova fração daria 1/3, ó, é o que ele fala. Beleza, agora acabou. Vou multiplicar cruzado, 9K menos 15 é igual 3 que multiplica 2K mais 15. E aí, pessoal, esse vezes esse, né? Então, 9K menos 15 é igual a 6K mais 45. Esse menos 15 passa para lá e esse 6 passa para a esquerda. Então, 9 menos 6, 3K. 45 mais 15, 60. K igual a 20. Acabou, pessoal. Olha lá, ó. Ele quer saber o total de seringas. Então, é 11 vezes 20. Olha lá, ó. 220 seringas. Está na letra A. Mas a gente já sabia que seria um múltiplo de 11. A gente já sabia disso. E só a letra A é um múltiplo de 11. Por isso que eu falei, pessoal, que essa é uma questão fechada, mas você conseguiria fazer ela sem fazer conta nenhuma. Só pensando na ideia da fração. Só pensando nisso, né? Você ganha muito tempo. E é lógico, gente, que se você teve essa sacada, vai, marca e vai embora. Não precisa ficar fazendo isso aqui tudo, você já teve essa sacada. Essa é a ideia. Isso é uma questão fechada. Tá? Entenderam, pessoal? Tá claro essa ideia? Beleza, Melissa. Tranquilo. Tá joia? Entenderam, gente, essa ideia? Então tá. Tenta esse aí, pessoal.
Bom, olha lá, pessoal. Qual que é a ideia? Vamos lá. Olha lá. André trabalha no centro do Rio e almoça de segunda a sexta nos restaurantes da região. Certo dia, ele encontrou um restaurante self-service que oferecia duas modalidades de pagamento. R$ 29,90 coma à vontade, ou seja, não precisa de balança, mas R$ 46 por quilo, né? Aí ele fala assim: o valor depende do consumo aferido na balança. Aí fala: para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas o número inteiro de gramas a ser consumido pelo cliente, excluindo o peso inicial do prato. Beleza, ok. É mais vantajoso para André optar pelo como à vontade a partir de quantas gramas? Então, vamos chamar de X a quantidade que o André vai comer. Eu vou encontrar o seguinte, pessoal. A quantidade que o André come, tipo assim, importando ou não, com o preço ali, ele vai ser igual. O preço tem que ser igual, tá? Então, a quantidade para preços iguais. O que, que eu estou querendo dizer isso, pessoal? Eu estou querendo dizer com isso que, independente, né? Ele pode escolher esse ou esse, que vai dar o mesmo preço. Quantas gramas que vai dar o mesmo preço? Então, ó, se você paga R$ 46 por 1 quilo, por exemplo, por meio quilo, você vai pagar 46 vezes meio, que vai dar R$ 23. Não é isso? Então, 46 vezes a quantidade que ele vai comer, esse é o valor do prato dele. Eu quero que seja igual a R$ 29,90. Porque aí eu vou descobrir qual que é o peso em quilos, né? Isso aqui está em quilograma. Qual que é o peso que não faz diferença? Ou essa primeira opção ou a segunda. E aí, ó, 29,90 dividido por 46, isso dá 0,65 quilos. Então, vamos transformar isso para grama. 650 gramas. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Isso aqui quer dizer que se o André comer 650 gramas, não faz diferença. Ele pode optar tanto pela primeira quanto pela segunda opção. O preço que ele vai pagar vai ser esse, vai ser o mesmo. Agora, se ele comer mais do que 650, aí a primeira opção vale a pena. Se ele comer menos que 650, então é essa segunda opção que vale a pena. Então tá aqui, ó, tá na letra C. Então ele tem que comer mais do que 650 para a primeira opção valer a pena. Tem que comer mais que 650. Aí começa a valer a pena essa aqui, essa primeira. Tá joia, pessoal? Beleza? Tranquilo? Ótimo. Isso mesmo. Letra C. Beleza. E essa daqui? Dá uma olhadinha, né? Essa aqui tem que tomar um cuidado danado, o pessoal confunde bastante essa daqui. Tem que tomar cuidado.
Bom, deram uma lida aí, pessoal? Vamos pensar nessa questão aí, ó. Vamos pensar nisso aí. Ele fala assim, ó, um comprador pagou uma mercadoria em duas parcelas iguais, sendo uma no ato da compra e a outra 30 dias depois. Se o preço à vista era 430, ele foi cobrado uma taxa de juros de 15% ao mês sobre o saldo devedor. O valor de cada parcela foi... Bom, então, na verdade, pessoal, o que a gente precisa estar muito atento aqui? O que a gente precisa estar bastante atento a isso? Primeira coisa, que duas parcelas foram iguais. Esse é o primeiro ponto. Então, na verdade, eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês. O que vocês acham? Porque 430 é o valor à vista. O que vocês acham? Vocês acham que a primeira parcela ela é mais da metade de 430? Ela é igual à metade? Metade de 430 é 215. A primeira parcela é 215? A metade exata? Ou é menor que 215? O que vocês acham? Fala aí para mim. Deixa aí no comentário aí do chat. O que vocês acham? Vocês acham que a primeira parcela é maior, ela é menor ou ela é igual? Ela tem que ser maior, pessoal. Ela tem que ser. Ela é necessariamente maior. Por que ela tem que ser maior, essa parcela, gente? Porque, olha só, você tem lá um valor à vista, que é R$430. Esse é o valor à vista. A primeira parcela, ele chamou de entrada. Ele fala que isso é uma entrada. Bom, você sabe quanto é esse valor? Não, você não sabe. Então, nós vamos chamar ele de X. Mas eu vou sair dessa loja com um saldo devedor. Eu vou sair dessa loja com um saldo devedor de 430 menos X. Essa é a minha segunda parcela? Não. Esse é o valor que eu saí da loja devendo. Eu saio da loja devendo esse valor. E aí, pessoal, esse valor que eu saí da loja devendo, e é aí que a gente tem que ficar atento, porque a taxa de juros, ela ataca quem? A taxa de juros ataca saldo devedor. O que eu já vi muita gente fazendo? Fazendo juros em cima de R$430. O juros não está aqui, pessoal. Porque a entrada não tem juros. A entrada eu chamei de X, não tem juros nela. Você não pode tirar os juros do 430. Os juros, ele ataca o saldo devedor, ou seja, quanto que você saiu daquela loja devendo? Eu saí devendo 430 menos X. E aí, eu vou colocar 15% no valor desse saldo devedor, que é os juros. E aí, pessoal, esse 15%, lembrando que aumentar 15% é multiplicar por 1,15. É multiplicar por 1,15, beleza? Então, 430 menos X vezes 1,15. Bom, mas isso que vai aparecer aqui é a minha segunda parcela. Isso aqui é a segunda parcela, ou seja, após um mês. E essa segunda parcela, ele me conta que tem que ser igual à primeira. Então, se você chamou a primeira de X, a segunda também tem que ser X. Então, quando você faz 430 menos X
vezes esse aumento de 15%, lembrando que aumentar 15% é multiplicar por 1,15. Isso no final tem que dar X. Isso tem que dar X lá no final. Necessariamente, pessoal. E aí, ó, esse vezes esse vezes esse. E aí, ó, 430 vezes 1,15, isso dá 494,5 menos 1,15x é igual a x. Passando as coisas para lá e para cá, pessoal, isso vai ficar x mais 1,15x é igual a 494,5. 1x mais 1,15x, isso dá 2,15x. 494,5. X é 494,5 dividido por 2,15. Então, isso aqui, gente, vai dar exatamente R$ 230. Tá aí, ó. 230, tá aqui, ó, na letra C. E olha se não é exatamente isso, pessoal. Quer ver aqui no cantinho, ó. Você devia 430, que era o valor à vista. Aí você foi lá na primeira parcela e pagou quanto? 230, tá vendo? Mais da metade. Você pagou mais da metade. Então, quer dizer que você saiu da loja devendo menos da metade. Olha lá, 430 menos 230, isso aqui dá 200. Tá vendo? Você sai da loja devendo menos da metade. Aí vai incidir um juros de 15%. Em cima de quem? Em cima do 200. Aí 200 vezes 1,15, quanto que dá? 230 lá, ó. Aí a segunda parcela, ó, fica igual à primeira parcela. Tá vendo? As duas parcelas ficam idênticas. Mas por quê? Porque os juros ataca o saldo devedor. É isso que você tem que tomar cuidado quando você vai fazer questõezinhas aí de juros, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa ideia. Beleza, gente? Tranquilo? Oi, Ana, pode falar. Pode falar, Ana. Não, não. Cuidado só para você não confundir, tá, Ana? Isso aqui, ó. Isso aqui não passou um mês, não. Isso aqui eu dei o valor na hora. Eu dei uma entrada. No ato da compra, eu dei esse 230, né? A gente até já achou. Vamos falar em valores, que eu acho que fica mais fácil. Essa primeira parcela, ela é uma entrada. Eu paguei na hora. Não pode ter juros aqui. Aqui não pode. Os juros ele tem que estar aqui, ó. Quando você sai da loja, você está devendo R$ 200 para a loja. Então, os juros têm que vir em cima dos R$ 200. E aí sim, esses R$ 200, depois de um mês, aí agora sim, aqui passa um mês, ó. Aqui vai passar um mês. Aí esses R$ 200 vai virar 230, né? Vai virar 230, beleza? Só toma cuidado que esse valor aqui é uma entrada. Não tem, aqui não passou tempo nenhum, não. Tá? Toma cuidado com isso daí. E outra coisa, gente, eu já vi muita gente também pensando uma coisa. A soma dessas duas parcelas tem que dar um valor à vista. Tá certo essa afirmação, gente? A soma das duas parcelas tem que dar o valor à vista? Não. Porque se você falar comigo que a soma das duas parcelas tem que dar o valor à vista, então cada parcela é 215. E não é, né? Não é de jeito nenhum. Não faz sentido você falar que vai pagar à vista e pagar o mesmo valor que está pagando a prazo.
Tem juros. Tem juros, ué. Não faz sentido, né? Ah lá, com certeza, o valor a prazo, ó, 230, 230, tá vendo? Se você somar 230 com 230, dá um valor maior do que 430, dá 460, né? Dá 460 aqui, o total, né? A prazo. Entenderam, pessoal? Então, toma muito cuidado com isso aí. Muito cuidado. Beleza? Isso aqui a gente acabou de fazer, né? Peraí, deixa eu ver uma questãozinha. Essa de porcentagem, gente, dá uma olhada nela, por favor. Acho que é a última que vai dar para fazer aí. Tentem fazer aí, pessoal. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Olha lá, vamos lá? Na Câmara dos Vereadores de uma cidade, uma proposta recebeu 42% de aprovação, 48% de rejeição e 5 vereadores se abstiveram de votar. Gente, olha aqui, esse total não tem que dar 100%, ó. 42% mais 48% mais a porcentagem aqui, ó, dos que se abstiveram, isso tem que dar 100%. Ó. Então, quanto que é isso aqui? 42 mais 48, isso dá 90.
90%. Então, as pessoas que se abstiveram corresponde a 10%. Só que esse 10% corresponde a 5 vereadores, ó, ele está me contando, ó. 5 abstiveram de votar. Então, esses 10% é 5. Então, se você quer saber o total de pessoas, 100%, é X ali, ó. Então, esse X, ó, é 50 pessoas. Então, eu tenho 50 políticos nesse meio aí, 50 vereadores aí nesse meio. Após intensa negociação, houve uma nova votação, em que 4 dos vereadores que haviam rejeitado a proposta e 3 dos que se abstiveram passaram a aprová-la. Então, quem que rejeitou a proposta? Né? Uma proposta que recebeu 42% de aprovação, então aprovação 42% e 48% de rejeição. Então ele vira e fala o seguinte, inclusive dá para saber quantos políticos aprovaram? Dá, né, pessoal? 42% desse valor aqui, né? 42% de 50. Quanto que é 42% de 50? Beleza? Então é isso que você precisa saber para entender quanto que tem aqui. 42% de 50, isso dá 21. Aqui, ó. 42% de 50, isso é 42 sobre 100 vezes 50. Isso dá 21. Então, eu tenho 21 que aprovaram. Eu tenho. Aí aqui tem que completar, né? Eu tenho. Abstiveram, deixa eu colocar aqui. Abstiveram. Eu tenho 5. Aí 21 mais 5 dá 26. 26 para 50 faltam 24. Beleza. Aí ele vira e fala assim, ó. Após intensa negociação, houve uma nova votação, em que 4 dos que haviam rejeitado, ou seja, 4 desses, dos que haviam rejeitado a proposta, e 3 dos que se abstiveram, passaram a aprová-la. Então, vieram 4 daqui e vieram 3 daqui. Beleza? Dessa forma, a proposta foi aprovada com um percentual de, 21 mais 4 mais 3, essa é a nova população que está aprovando, dividido pelo total, que é 50, que aí eu vou ver o percentual, ó. 21 mais 4 dá 25, 25 mais 3 dá 28 sobre 50. E aí 28 sobre 50 basta multiplicar por 2, que dá 56 sobre 100. E aí 56 sobre 100, pessoal, é 56% que está aqui, ó, na letra D de dado. Beleza? Tranquilo, gente? Joia? Então, vou fazer uma chamadinha aqui. Por favor, abra o microfone e fala para mim que está presente aí. Tá joia? Então, vamos lá. Alana. Rafa, ela pediu para falar que a internet dela acabou de cair. Tá, beleza. Ana Cecília. Presente. Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Gabriela. Gente, se alguém puder falar, porque eu não estou olhando o chat, tá? Falou no chat. Ah, tá. Beleza. É que eu não estou olhando para o chat. Ana Júlia Mota. Arthur Monteiro. Bernardo. O Bernardo falou que tem que sair. Né? Brenda. Presente. Bruna. Presente. Camille. Camille, tá por aí? Elisa. Camille falou no chat. Tá, joia, obrigado. Elisa. Elisa tá por aí?
Falou no chat. No chat, tá. Gabriel. Presente. Gabriela. Giovana Coimbra. Presente. Giovana Lucena. Emily Monique. Presente. Isabela Albertini. Isabela, tá por aí? Isabela falou no chat. Ívia. Presente. João Pedro. Presente. Júlia Correia. Júlia Gomes. Presente. Júlia Gontijo. Juliana Carneiro. Presente. Lincoln. Presente. Lívia. Luísa Rodrigues. Presente. Maria Vitória. Mavi falou no chat. Mariana Pontes. Mariana Pontes, não. Matheus Rodrigues. Presente. El Gomes. Melissa Rodrigues. Mel Souza. Presente. Tiago Medeiros. Presente. Vinícius Figueiredo. Presente. Ok. Gente, então beleza, pessoal. Então, bom descanso para vocês. Um abraço. Até mais. Até mês que vem. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigado vocês.